Bom, antes da entrevista, a gente vai fazer uma resposta. Vamos colocar a nota retorno, né, da CMTC, que diz que está acompanhando essa demanda diariamente nas linhas da rede metropolitana de transportes coletivos. De acordo com a necessidade, está acrescentando viagens, em especial nas linhas 020, que é do terminal Garavelo, também ao terminal da Praça da Bíblia, a linha 118 do eixo Anhanguera, rodovia GO 070, ali na saída para Inhumas, no terminal da Praça A, e a linha 400, circular, que é a via Independência, tá certo? Qualquer reclamação que você tiver, ou mesmo sugestão, você pode ligar na ouvidoria da CMTC. O telefone é 62 99943 1620, para que sejam tomadas todas as devidas providências em relação ao transporte coletivo. Gente, dados divulgados pelo Ministério da Saúde no final do ano passado mostram que, de 2021 para 2022, a taxa de casos de sífilis, essa doença séria, cresceu 23%. Para falar sobre isso, nós convidamos a infectologista Juliana Barreto, está aqui com a gente ao vivo. Doutora Juliana, está tudo bem? Está tudo bem, Jordeval, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la aqui no Agora Goiás. Por que esse número aqui, 23%, é um crescimento preocupante, né? Esse número, na verdade, se a gente fosse pegar os últimos 10 anos, com certeza esse número seria ainda maior, viu, Jordeval? Nos últimos 10 anos houve um aumento exponencial, preocupante mesmo dos casos de sífilis. É importante ressaltar, assim, por que esse aumento? Isso. A gente vê um descaso da população em relação à sífilis, porque há preocupação só em proteger contra o HIV e a preservação contra a sífilis é o uso do preservativo, da camisinha, e essa foi totalmente abandonada pela população. Então, com esse descaso, aumenta do caso de sífilis, porque a população, eu acredito que pense, tem cura, tem tratamento, então eu não preciso me preocupar tanto. E hoje tem o uso da PrEP, né, a profilaxia, né, pré-exposição, que foi liberada para todos os públicos em relação ao HIV, que começou então desde o ano passado. Então as pessoas usam também a PrEP e esquecem que tem outras doenças sexualmente transmissíveis, outras infecções sexualmente transmissíveis, que entre essas está a sífilis. Agora, doutora, primeiro, antes de falar das consequências, que a gente sabe que são sérias, vamos falar dos sintomas. A pessoa percebe de cara que ela está com sífilis ou não? Não, só se for um caso de sífilis primária que manifeste doença rapidamente, o que quase não é comum, que seria mais manifestação cutânea, manifestação de pele. Então, às vezes pode pintar as mãos, principalmente, ou as pernas, e a pessoa tem a impressão que está com um quadro alérgico. Então, a pessoa às vezes pensa que está com alergia, que vai e volta, e ela muitas vezes só toma um antialérgico e não vai pesquisar a sífilis. Que tipo de mancha é essa, doutora? São máculas, às vezes até pápulas, que seriam manchas avermelhadas, como se fosse a pessoa tem a impressão realmente alergia, de estar com uma alergia. Para a população leiga entender, seria a espécie de uma alergia, principalmente nas palmas das mãos. E aí isso chama atenção, será que isso não é sífilis? Se a gente como especialista vê, é o primeiro exame que eu vou pedir, né? Além de, então, investigar outras coisas. Mas muitas vezes passa batido, isso melhora e não faz mais nada. Agora, se não melhorar, muitas vezes a sífilis não vai ter manifestação clínica nenhuma. Doutora, o brasileiro tem aquela mania de se automedicar, né? Às vezes ele pensa que é uma alergia, compra um antialérgico, passa uma pomada. Isso às vezes pode fazer com que aquele sintoma suma, que aquela mancha suma? Na manifestação de sífilis primária em si, pode sumir e reaparecer. E às vezes esse paciente vai demorar esse diagnóstico, nesse sentido de some e reaparece, ele pensa, será que eu estou sempre com um quadro alérgico reincidente? Mas ela vai recidivar. No caso de sífilis primária, o problema maior é o que a maioria dos casos de sífilis acontece, não vai ter manifestação clínica nenhuma. E aí vai ser descoberta, às vezes, num momento muito tardio, eu falo muito tardio porque são anos depois, através de um exame, porque teve algum estado que levou a uma imunodepressão do organismo, e aí manifesta a doença e às vezes manifestando até com quadro neurológico. Doutora Juliana, não tem manifestação, por exemplo, nos órgãos genitais?
Pode ter sim, inclusive as úlceras genitais que a gente vê tanto em homens quanto mulheres, né, por exemplo, em homens na região peniana, pode ter úlceras genitais e um dos diagnósticos diferenciais é de sífilis. Pode ter manifestação genital sim, então se tiver doença na região da genitália, tem que procurar o especialista para avaliar, porque uma das doenças é sífilis. A senhora falou que às vezes a pessoa nem nota, né, pode durar até anos a se manifestar. Se passar da hora, quais são as consequências? A maioria dos casos de sífilis, de diagnóstico de sífilis, são tardios, né? Que muitos não têm manifestação. As principais, como eu disse, são cutâneas, incluindo as cutâneas nas regiões genitais. As manifestações, muitas vezes, quando tardias, são neurológicas, né? Então, a pessoa pode levar a deficiências, tanto de fala quanto deficiência de andar, essas deficiências cognitivas também. Então, são casos mais arrastados. Ela pode perder parte do raciocínio lógico? Pode sim. São casos mais arrastados, são casos mais tardios, que geralmente vêm associada com doenças imunodepressoras, como o caso do HIV levando a um quadro de AIDS ou outras doenças imunodepressoras. Ela pode perder movimentos do corpo? Pode perder movimento e pode mudar a marcha, né? Que a gente chama a marcha, que é a forma de andar, pode mudar também. Isso é muito grave, né, doutora? Muito grave. Agora, se a pessoa, por exemplo, chegar num estágio desse, né, com esse comprometimento que a senhora acabou de dizer, tem como reverter com medicamento? O tratamento, lembrando que a sífilis é o treponema pálido, é uma bactéria, então o tratamento é com antibiótico. Se chegar num quadro neurológico muito avançado, muitas vezes vai ficar com sequelas, nem todas as sequelas são reversíveis. O tratamento vai curar, mas às vezes não consegue tratar as sequelas. E qual é o tratamento, qual é o medicamento? O medicamento é a penicilina benzatina, esse é o tratamento preconizado, com exceção dos casos alérgicos, essa é a primeira linha de escolha, no caso de sífilis. E se for neurosífilis, né, que é a penicilina cristalina, no caso de, então, acometimento neurológico. Por isso, a necessidade de ser avaliado pelo especialista para ver a definição de se sífilis ou neurosífilis e também para acompanhar esse desfecho, se houve cura, se não houve, se precisa de retratamento. Lembrando que a sífilis não garante imunidade para sempre, então se uma vez que tem sífilis, tratou, curou, pode pegar de novo. Lembrando, muito importante isso, então a sífilis pode ser pega muitas vezes na vida e a forma de contaminação é pela forma sexual, então é importantíssimo que o paciente use o preservativo para não pegar de novo. Doutora Juliana Barreto, esse tratamento, ele é um tratamento demorado? Não, não é um tratamento demorado, a gente avalia se vai conseguir ou não definir o tempo que o paciente pegou, certo? Se o paciente está com a sífilis primária ou terciária, e para usar a penicilina benzatina em uma dose ou em 3 doses, no caso de 3 semanas, que é o tratamento máximo. E qual é o risco do parceiro, da companheira ou do companheiro? A gente tem que avaliar, sim, o parceiro e tem que tratar. E, por exemplo, se a mulher tiver sífilis e tiver grávida, o filho pode ter consequências também? Esse é um dos maiores problemas, né? No caso da sífilis neonatal, pode sim passar para a criança, por isso a importância do pré-natal, pode passar para a criança e pode deixar sequelas nas crianças, inclusive como surdez congênita, catarata congênita, muitas sequelas, e isso pode ser evitável com o tratamento. Tá. A mulher está grávida, descobriu depois da gravidez que contraiu sífilis, o que ela deve fazer? Procurar imediatamente o atendimento do pré-natal ginecologista para que sejam tomadas as precauções e iniciar o tratamento ali durante o período gestacional. Mas o melhor remédio é o preservativo? O melhor remédio é o preservativo, o melhor remédio é não pegar. Tá certo, olha, nós conversamos aqui com a infectologista, a doutora Juliana Barreto, que conhece muito desse assunto, trabalhando aqui, informando para você que a taxa de casos de sífilis tem aumentado muito nos últimos tempos, né? De 2021 para 2022, um índice de 23%, mas a doutora foi clara. Se a gente olhar aí nos últimos 10 anos, esse número pode ser muito maior e é preocupante. Então, você percebeu aqui quais são os sintomas, não deixe passar, use preservativo, cuide-se.
Doutora Juliana, mais uma vez um prazer receber a senhora. Obrigada, Jordeval, um prazer estar aqui.